Olá! Hoje daremos continuidade à nossa série de exposições sobre os brados do Salvador na cruz, baseados no livro de Arthur W. Pink, Os 7 Brados do Salvador sobre a cruz. Nós já vimos os 5 primeiros deles. Hoje nós veremos o 6º, a expressão que trata a respeito da palavra de vitória, quando o Senhor Jesus estava já caminhando para render o seu espírito e que ele olha para o seu trabalho, ele olha para toda a sua obra sobre a cruz e para que já estava finalizado, já estava terminado. O nosso texto base é o Evangelho de João, capítulo 19, verso de número 30, que nos diz: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vendo Jesus que tudo já havia terminado, bradou: Está consumado. Oremos pedindo ao Senhor que nos ilumine. Pai, em nome de Jesus, nós suplicamos a Tua graça e pedimos ao Senhor que encarecidamente ilumine as nossas mentes e os nossos corações, a fim de que nós possamos compreender aquilo que a Tua palavra tem nos ensinar neste dia. Ó Deus, derrama a Tua graça sobre nós e muito obrigado pela obra redentora de Cristo Jesus. Nós oramos confiados exclusivamente nas vitórias do nosso Senhor sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, como nós já havíamos falado, essa última palavra, o Salvador expressa o triunfo, toda a sua vitória, tudo aquilo que de positivo se poderia conquistar na cruz com aquele ato da morte do Salvador, já estava findo. Os 2 últimos brados do Salvador na cruz trataram do horror e da tragédia que foi aquele momento para nos assegurar a graça da salvação. Nós vimos que o Senhor experimentou o desamparo da parte de Deus, nós vimos que o Senhor, na sua humanidade, sentiu, percebeu todo o seu sofrimento, e agora, sobre a cruz, nesse momento, as atenções se voltam não para a tragédia e para o horror, mas para a conclusão daquele momento e para a sua iminente, declarada, irrefutável, inegável e imutável vitória. Aqui nós vemos definitivamente o triunfo da cruz. A cruz era dele. Sim, aquela humilhação e todas aquelas tragédias, incluindo a morte em si, era nossa. Ele tomou sobre si, ele experimentou, ele sentiu cada uma das situações de maneira intensa, no seu e no meu lugar, e no lugar de todos aqueles que rendem as suas vidas e entregam-na a Jesus Cristo. Porém, longe de ser apenas um momento triste, este era também um momento de vitória. Está consumado. É interessante que na cultura grega, os gregos eles se orgulhavam de ter grandes ensinamentos baseados em expressões tão pequenas expressões, poucas palavras que pudessem dizer muito, que tivessem muito significado. E em grego, aquilo que está escrito aqui por está consumado, trata-se de apenas uma palavra. Quando o Salvador viu que estava terminando a sua obra, o seu penoso trabalho, ele bradou da cruz: Tetelestai, que foi traduzido por está consumado. E nós temos algumas lições importantíssimas a tirar deste ponto, a tirar deste trecho, a tirar desse texto. Aqui, quando o Salvador faz este ato, vemos o cumprimento de todas as profecias que foram escritas sobre ele antes que viesse a morrer. Aliás, ao longo de todas as expressões até aqui, nós temos visto que todas elas foram cuidadosamente montadas, feitas, proferidas para ilustrar e para cumprir
tudo aquilo que a palavra do Senhor havia estabelecido séculos antes por meio dos profetas. Desde o momento em que ele proferiu a sua palavra de perdão, suplicando que perdoasse aqueles que estavam ali escarnecendo dele, até efetivamente o momento em que ele bebe até a última gota do vinagre num caniço, quando ele o faz bradando tenho sede, para que se cumprisse as escrituras, tudo isso estava milimetricamente, detalhadamente, cuidadosamente sendo feito para se cumprir o que fora dito por intermédio dos profetas no passado. Quando o Senhor Jesus brada dizendo está consumado, ele está dizendo que tudo aquilo que se referia à sua primeira vinda, o seu nascimento, a sua encarnação, a sua obra, todo o mistério que envolveu o seu trabalho para chegar até a cruz, para morrer na cruz, para redimir o de Deus, estava consumado. Nenhuma das profecias havia até aquele momento deixado de se cumprir, muito menos as que vieram posterior àquele momento deixaram de se cumprir. Nem mesmo as profecias que se referiam a ações posterior ao momento da cruz. Sim, o Senhor ainda seria sepultado com o rico, o Senhor ainda haveria de ressuscitar ao terceiro dia, o Senhor ainda haveria de subir aos céus, revestido de poder e autoridade, e momentos antes de ser junto aos céus, disse aos seus discípulos que todo poder e autoridade lhe foram dadas, tanto no céu quanto na terra. Sim, definitivamente ainda havia algumas poucas profecias a se cumprirem no que diz respeito à sua primeira vinda. Porém, tudo o que se referia à cruz, tudo o que seria a sua morte e a obra realizada para a sua morte e sua morte, estava definitivamente cumprido, estava definitivamente consumado, estava pronto, estava acabado. Nenhuma profecia faltara até aquele momento. Nada do que o Senhor havia anunciado no passado ficou perdido, deixado de lado, mas tudo foi cumprido de maneira grandiosa e de maneira gloriosa até aquele momento. Tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4 da epístola, vai nos dizer o seguinte, versos 1 a 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O apóstolo Paulo diz que na plenitude dos tempos, Deus ha preparado todo o cenário, tanto histórico, político, social, para que no momento máximo, quando todas essas situações, todos esses contextos estivessem prontos e propícios para a encarnação do Verbo, ele viesse nascido sob a lei, nascido por mulher, fruto da mulher, para cumprir todas as profecias, começando pela primeira, registrada lá em Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Sim, semente da mulher havia nascido, foi mordido no calcanhar, ferido no calcanhar pela serpente, mas naquele momento esmagou a cabeça dela, cumprindo todas as profecias. Quando Cristo brada, tetelestai, está consumado, ele está dizendo que todas as profecias até aquele momento se cumpriram. Nenhuma delas veio a faltar. Quando o Senhor está sobre a cruz e diz, está consumado, aqui nós vemos o término do seu sofrimento. É interessante, meus irmãos, nós observarmos que tudo o que disse respeito ao sofrimento do Salvador
não foi um erro de cálculo, não foi um plano B, não foi alguma coisa que foi feita para corrigir o problema. Ao contrário, estava desde antes da fundação do mundo ordenado que assim seria. Afinal de contas, quando nós olhamos para o proto-evangelho, Gênesis 3,15, nós vemos que haveria um duelo, um embate, uma inimizade entre a semente do homem e a semente da serpente, a semente da mulher, melhor dizendo, e a semente da serpente, que haveria, por meio dessa amizade, um preço a ser pago. Um seria ferido, o outro seria esmagado, seria destruído. Mas agora, na sua humanidade, tudo aquilo que o Salvador havia sofrido até aquele momento, terminou. Veja que nosso texto, em João 19:30, nos é dito que depois de dizer que estava consumado, ele inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Então, todo o sofrimento da cruz, tudo que dizia respeito a este momento da cruz, estava consumado. Toda a sua humilhação, toda a sua dor, todo o seu escárnio, toda a blasfêmia que ele ouviu, todo o horror daquela cena havia sido concluído naquele momento. A sua humilhação, a sua aparente derrota, o seu aparente vexame, tudo aquilo já havia sido vencido e teve um fim. Por isso que quando ele diz está consumado, ele também está pondo um término no seu próprio sofrimento. Porque tudo que ele precisava padecer, sofrer para pagar o preço pelos nossos pecados, fora resolvido, fora vencido, fora terminado. Isaías capítulo 53, no verso de número 11, nos fala um pouco a respeito disso ao dizer: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O Senhor viu o fruto do seu penoso trabalho e agora estava concluído, todo o seu penoso trabalho havia terminado. Já não havia mais sofrimento para ele na cruz. Já não mais havia preço a ser pago, porque ele estava pagando. Nem mesmo para os homens, quanto nem mesmo para ele havia preço para pagar. Não havia mais dor, não havia mais sofrimento. Por isso que ele promete para nós que secará do olho toda lágrima, e para aqueles que estão nele não haverá nem choro e nem ranger de dente. Porque o sofrimento, por causa do pecado e pela consequência da morte eterna, foi levada, foi posta sobre ele. E agora, o seu próprio sofrimento havia terminado. Aliás, o seu sofrimento também não foi obra do acaso. O seu sofrimento também fora providência divina, e ele estava no cuidado, ele estava no comando de toda aquela situação e de todo aquele momento. Tanto que o Evangelho de João, no capítulo 10, versos 17 e 18, quando ele está no meio da explicação de que ele é o bom pastor, ele nos diz o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. O que isso significa? Que Jesus se submeteu ao sofrimento, se submeteu à vontade e à autoridade do Pai. Nós vimos isso quando estudamos a expressão passada, quando ele diz tenho sede, mas ele espontaneamente o fez. Ele decidiu fazer, ele decidiu entregar a sua vida, ele decidiu sofrer, ele decidiu se submeter a todo aquele escárnio, a toda aquela humilhação, toda aquela situação vexatosa e calamitosa. Porém, quando chega neste momento, até mesmo isso tem fim, até mesmo esta situação e essa circunstância termina, se encerra. Por isso, ele brada dizendo: está consumado. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado.
Vemos aqui que o objetivo da encarnação foi alcançado. Por que é que o Verbo de Deus tornou-se carne e habitou entre nós? Isso é interessante para nós observarmos. A encarnação teve um propósito. Jesus veio ao mundo com um propósito. Desde antes do nascimento, os profetas haviam dito que o Messias, o ungido do Senhor, viria para redimir, para resgatar o seu povo, para corrigir o relacionamento que fora quebrado lá no Éden por meio do primeiro homem, Adão, nosso pai original. Porém, o plano de Deus sempre foi a encarnação do Verbo, que tinha uma missão. E quando Jesus diz está consumado, tetelestai, o que está consumado é o objetivo da sua encarnação. A sua missão para vir ao mundo estava concluída, estava completa. Tanto que Jesus nos falar um pouco sobre a sua missão, respondendo a Nicodemos, e o Evangelho de João, capítulo 3, vai nos dizer isso, dos versos 16 a 19, nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, Cristo já havia sido enviado ao mundo, ele já tinha vivido como homem, sido tentado e experimentado como homem, submetido a todas as experiências que nós, para viver sem pecado e poder ser o nosso fiel representante, o nosso sumo sacerdote diante de Deus, e agora a sua obra estava concluída. Veja que o texto diz que ele não veio julgar, ele veio salvar, porque o mundo já estava julgado. Porquanto o Filho de Deus veio ao mundo e os homens preferiram as trevas, amaram mais as trevas. Mas para aqueles que creram nele, a sua obra já estava concluída, ele já havia entregue a sua vida na cruz do Calvário. Ele já havia entregue a sua vida no lugar dos homens, em lugar dos pecadores. Para quê? Para pagar o preço. A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versos 16 a 21, nos dizem isso. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Veja, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Cristo Jesus havia concluído a sua obra para comprar, para resgatar, para redimir, para nos tirar da servidão do pecado, da escravidão do pecado e nos tornar servos do Deus bendito, para nos tornar filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus e ainda que escravos, mas escravos agora de Cristo e não do pecado. Embora a Bíblia nos diz
que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele vai dizer isso em Gálatas capítulo 5, liberdade dos rudimentos, dos rituais, a liberdade do próprio pecado. Como? Mediante o seu sangue. Por isso o apóstolo Paulo, entendendo esta verdade, vai dizer que agora ele não vive mais por ele mesmo, mas a vida que tem é no Filho de Deus. Por isso ele também vai dizer que o viver para ele é Cristo, porque ele já não é dono de si. Por isso, o autor sacro, lá no hino Coração Quebrantado, hino de número 67 do Inário Novo Cântico, o inário oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, vai dizer em determinada altura que minhas paixões o Senhor pode dominar. Por quê? A vida já não pertence mais a mim. Um preço foi pago. Foi pago por Cristo Jesus. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, os versos 11 a 14, o apóstolo João nos diz o seguinte: veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, vemos aqui a realização da expiação, do processo salvífico. Paulo vai dizer ainda, aliás, João vai dizer ainda, na sua primeira epístola, no capítulo de número 2, nos versos 1 e 2, o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Lá no verso de número 12, ele continua dizendo: filhinhos, eu vos escrevi, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Quando Jesus brada dizendo, está consumado, tetelestai, o que estava consumado era a nossa expiação, a transferência da nossa culpa, a transferência do nosso pecado para Ele. Nele estava depositada todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, toda a nossa iniquidade. Tudo o que era reservado para nós, que era de merecimento nosso, estava nele, sobre ele. Quando ele brada dizendo, está consumado, o que estava consumado era a obra da nossa expiação. Para todos aqueles que creem no seu nome, os nossos pecados, bem como a nossa velha natureza, o nosso velho homem, fora crucificada com Cristo Jesus e está lá morta com ele. Quando o Senhor brada, está consumado, tetelestai, por causa da expiação, vemos o fim dos nossos pecados. Sim, quando o Senhor agora olha para nós, para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, o Senhor enxerga não mais as nossas iniquidades, mas a obra de Cristo. Claro que isso não é uma desculpa para que nós vivamos em pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai justamente falar sobre isso. Viveremos no pecado?
Por causa da graça, de maneira nenhuma, porque por meio de Cristo nós morremos para o pecado, nós lutamos contra ele, embora eventualmente nós vamos pecar, mas nós não vivemos numa vida de pecado. João vai dizer na sua epístola, na primeira epístola, que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive pecando. O pecado é um acidente de percurso, não parte da rota. Por quê? Porque por meio da expiação, da nossa substituição, ele levou os nossos pecados e aí nós vemos o fim deles. Isaías capítulo 53, verso de número 6 nos diz: todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele que era sem pecado, ele que era o Cordeiro perfeito, imaculado, sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum tipo de malignidade, nada que pudesse invalidar o seu sacrifício, levou sobre si todas as nossas iniquidades. Por isso que lá no verso de número 11 ele vai dizer que ele viu agora o fruto da sua obra, do seu penoso trabalho, do penoso trabalho da sua alma. Porque ao assumir o nosso lugar, ao ser o nosso substitutivo, ele nos tira da escravidão do pecado, ele nos liberta, porque ele leva sobre ele, é o fim de uma dívida, é o fim de toda uma situação da qual nós éramos réus e não havia absolutamente nada que pudesse nos justificar, que pudesse nos libertar, que pudesse nos defender, nos tornar isentos. O preço havia sido pago. Por isso, volto a lembrar a primeira carta de João, capítulo 2, verso 12, quando ele nos diz que os nossos pecados são perdoados no nome dele. Por quê? Porque ele pôs fim aos nossos pecados. Quando assumiu a expiação, quando ele assumiu essa transferência de culpabilidade, de responsabilidade, assumiu o nosso lugar. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Aqui vemos o cumprimento da exigência da lei. Morte substitutiva. Meus irmãos, não tem como nós entendermos isso sem que nós voltemos para o que a lei nos diz. Livro de Levítico, capítulo 1, quando trata a respeito dos holocaustos, versos de 1 a 4 nos dão um resumo dizendo o seguinte: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trarei a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito à porta da tenda da congregação, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. E todos os outros sacrifícios para a remissão de pecados, o homem também deveria colocar a mão sobre a cabeça do animal a ser imolado, a ser morto, dentro dessa ideia de expiação, de transferência de culpa, para que pudesse morrer de maneira substitutiva, mas não de maneira perfeita. É em Cristo que essa expiação, essa substituição acontece de maneira perfeita. E a lei exigia isso, e Cristo Jesus cumpriu a exigência da lei. Livro do profeta Ezequias, capítulo 18, verso 4, e depois repetido no verso de número 20, vai nos dizer que a alma que pecar, esta morrerá. Por isso, para satisfazer a exigência da lei, a morte precisava acontecer e precisávamos de uma morte substitutiva, que nós não tivéssemos de morrer. Na antiga aliança também era assim, por isso os sacrifícios de animais. Em Cristo, o sacrifício perfeito, não precisamos mais de novos sacrifícios. Aquele que precisava pagar o preço definitivo pagou, assumiu, expiou os nossos pecados, cumprindo a exigência da lei.
Paulo vai dizer aos Romanos que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Capítulo 6, verso 23 da mesma carta, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 17, vai nos dizer que ele não veio revogar a lei, mas cumpri-la. Por quê? A lei estabelecia, havia necessidade de uma morte substitutiva, havia necessidade de uma morte, e portanto Cristo veio para substituir, veio para morrer, veio para derramar, verter o seu sangue, como deveria acontecer com sacrifícios na antiga aliança, ser derramado, vertido sobre o sacrificiante. Quando Cristo brada, está consumada a exigência da lei. Por isso, agora, não estamos mais debaixo da lei, embora o seu princípio continue valendo para nós. Mas os rituais da lei, não mais. Cristo já cumpriu. Cristo já cumpriu. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Aqui nós vemos a destruição do poder de Satanás. Sim, ele havia ferido o calcanhar da mente da mulher, mas este, por sua vez, havia esmagado a sua cabeça, derrotado, destruído. As profecias do Antigo Testamento, especificamente de Isaías, lá no capítulo de número 9, diz que o menino iria reger com cedro de ferro. E foi efetivamente isso que aconteceu, tanto que em Apocalipse capítulo 12, quando narra a história do povo de Deus de maneira poética, falando sobre o início da perseguição da serpente contra o povo de Deus, o primeiro povo de Deus, depois a batalha com o cordeiro, depois quando ele é expulso e vem para perseguir os descendentes da mulher, entre os versos 5 e 9 do capítulo 12 nos é dito: nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cedro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quando Jesus encarna, quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita, quando Jesus sobe aos céus, ele definitivamente sela a destruição, a derrota do dragão, de Satanás, a antiga serpente, o acusador dos nossos irmãos, o perversor desde antes da fundação do mundo, aquele que é mentiroso e homicida desde sempre. Mas quando Cristo brada dizendo está consumado, não é apenas o lugar nos céus que o dragão havia perdido. Ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 20, nos versos 1, 2 e 10, nos diz o seguinte: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos.
Deixando a questão escatológica de lado, porque não é o nosso objetivo explicar milênio e etc e tal, nós não estamos falando aqui da escatologia, mas definitivamente, quando Cristo consuma a obra na cruz, também a prisão, a limitação do poder e a iminente derrota já estava decretada desde antes da fundação do mundo, e agora mais uma vez ela é reafirmada de maneira irreversível. Não havia possibilidade de Satanás reaver o seu poder, pelo contrário, ele foi expulso do céu, e também é lembrado de que será aprisionado e depois será destruído definitivamente. A carta aos Hebreus também nos lembra a este respeito. Lá no capítulo 2, verso 14, nos diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Cristo morreu para destruir o poder do diabo. Por isso o apóstolo Paulo vai nos dizer na carta aos Colossenses, no capítulo 1, verso 13, que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por isso Tiago vai nos dizer na sua epístola, no capítulo de número 4, verso de número 7, que se nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Por isso que Jesus brada da cruz: está consumado, tetelestai. O poder de Satanás também havia sido destruído. Está consumado. Meus irmãos, o que isso nos ensina? Primeiro, nos ensina que a cruz não era só tragédia. Houve uma tragédia, mas para que nós pudéssemos ver o seu triunfo e participar dele. Definitivamente Deus cumpriu todas as suas promessas, e definitivamente a cruz não foi um plano alternativo, mas sempre foi o plano de Deus. Cristo, ao bradar que estava consumado, pôs fim ao seu próprio sofrimento e também alcançou o objetivo da sua encarnação, a salvação do seu povo. Cristo, ao bradar, está porque morreu sobre a cruz, fez toda a obra da expiação, assumindo nosso lugar, sendo nosso substitutivo e, portanto, pôs fim aos nossos pecados, justamente porque ele não veio revogar a lei, mas cumprir exatamente no seu corpo, na sua vida, todas as exigências da morte, todas as exigências da lei, melhor dizendo, a morte substitutiva do seu povo, daqueles por quem ele entregou a sua vida. Isto porque Deus nos amou e enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, submetendo-se a ele, tenha a vida eterna. Em Cristo, nós recebemos o poder de vencer os nossos inimigos, a saber, o mundo, a carne e o diabo. Este último já está derrotado para a glória de Deus Pai. Não há mais nada que ele possa fazer a não ser estribuchar no pouco tempo que lhe resta, lhe sobra, a não ser nos fazer tropeçar e nos acusar, porque esta é a sua função, ser o acusador dos nossos irmãos, já que perdeu seu livre acesso à presença de Deus. Mas eis um consolo: ele está derrotado e será destruído para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, irmãos, já não somos mais escravos do pecado, já não somos mais escravos do diabo. Fomos libertos em Cristo, para Cristo. A nossa vida não pertence a nós porque Ele pagou o preço. Que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado porque o Senhor pagou o preço, a sua obra está consumada. E nós somos triunfantes e vitoriosos. O Senhor assumiu o nosso lugar, morreu a nossa morte, para que vivêssemos sua vida. Muito obrigado. Clamamos em nome de Jesus. Amém.
tempo chegou, Jesus venceu a guerra sem batalha, e assim vai.